Não vou conseguir compartilhar com os dois. Vou compartilhar aqui. É. Esse aqui pode ver. Já foi. Alguém pode começar? O amor incondicional de Jesus Cristo. Confiança, paz, verdadeiro, conversão. Como? Conversão. O olhar também é muito forte. Uma união, doação, Compreensão. amado, voltando à vida, Direção. Luz. Por que vocês acham isso agora? Quem disse compreensão? Olha, foi esse. Falei, mas por que eu achei? Aham. Talvez eu me olhei, né? Nessa imagem. Quando eu preciso compreender mais os outros. Quando eu preciso me compreender. Enquanto ele sempre colocava isso na frente. Sem julgar. Sempre tentava ver. Ou ouvir antes de falar qualquer coisa. Entra no comum. o olhar aqui é de complementariedade, assim, olhando para o outro e encaixando assim, transmitindo por favor, assim, o olhar. Compreensão, assim, olhando para o outro, sentindo o que está com o outro no coração. Bom, a gente não se alongar. Acho que eu tenho 45 minutos. Mas se precisar, né? Então, a gente não se alongar. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem, mas eu gostaria, se alguma de vocês pode ler essa passagem, tá? Tem no Evangelho? Tem aqui. Tem? Pode. Tem? Não tá. Você pode ler, mas não tem nada. João, capítulo 4. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. E bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimento. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim? Sou uma samaritana. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é
que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou, Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. Onde tens, pois, essa água viva? És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou, Senhor, dá-me dessa água, para eu já não ter sede, nem vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizes que é em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora que já chegou em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher, sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus, sou eu quem fala contigo. Nisso, seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou, que perguntas ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediram, mestre, come. Mas ele lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros, alguém me teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Tá bom até a palavra da salvação? Sim. Bom, antes da gente passar para o seguinte, eu queria contextualizar um pouquinho, né? Não sei se vocês sabem, mas eu acho que imagino e acredito que sim. E como era tida a mulher no tempo de Jesus? Ela era totalmente discriminada, ela era colocada em último lugar, tanto que nos relatos de Mateus, quando tem a multiplicação dos pães, o que falam? O que conta? Eram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, as mulheres, elas não tinham, digamos assim, voz ativa no tempo de Jesus. Elas podiam cuidar da casa, elas podiam servir aos seus maridos, elas podiam fazer as coisas corriqueiras do dia a dia, mas se elas desviassem um pouquinho, elas eram apedrejadas, elas eram banidas da sociedade, elas eram consideradas impuras, tanto que no ciclo menstrual delas, elas eram impuras depois do processo, assim, um processo de purificação para poder entrar de novo como que na sociedade. Qualquer pessoa impura era essa, retirada do convívio social da época. E mais uma pecadora, né, com adultério ali, ela era banida. Durante o relato, nós vamos vendo algumas circunstâncias
E Jesus vai trazendo. Porque lá no finalzinho, não sei se vocês se recordam, os discípulos se espantaram que ele estava conversando com uma mulher. Não era o normal. Maria Madalena, que aparece, que eu quero mostrar aqui para vocês, tá? Bom, cadê? Ela seguia Jesus. Ela seguia Jesus. Então, era normal. Assim, ela se tornou discípula. Mas não era normal que se ficasse conversando com as mulheres. E mais o mestre. O mestre. Outra passagem que chama a atenção é quando Jesus fala, ele está reunido e chegam para ele e falam assim, olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Jesus olha e fala assim, mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí ele aponta, aquele que escuta a palavra do Pai e faz a sua vontade. Esses são os meus irmãos, essa é a minha mãe. Então, é importante a gente ver que Jesus veio como transformar a visão da mulher dentro da sociedade. Ele veio dar um lugar. Nas bodas de Caná, quando Maria vai para pedir para ele um milagre, ele vira e fala, né, quando a gente escuta, mulher, eu e você temos a ver com isso. Fala, mas como que Jesus fala assim com Maria, né? Não, a mulher era tido como uma expressão de carinho. De carinho. Então, Jesus vem, em várias passagens que ele tem oportunidade, dar esse lugar importante da mulher, que ela é também filha de Deus. E aí, um pouquinho nessa passagem, ele vai revelando esse desejo de Deus em salvar as almas, né? Mostrando como Jesus supera qualquer barreira cultural, espiritual, para transformar a vida. E ele vai, e eu queria rever com vocês esse. Vamos ver se dá certo, né? Porque assim, dentro do Zoom. Só dá tempo de eu ainda dá certo. Eu não esperava que tivesse o Zoom, então eu não. Sei se ele estava funcionando direitinho. Tem sinal, tem um pouco mais. Sempre assim, né? No Zoom, pior que no Zoom tá tudo normal. Só não tá aparecendo aqui, ó, na TV. No Zoom tá tudo certinho. Oi. Não, mas eu vou passar de outro jeito. Tá. O Zoom gravação para estudar lá também, tá? Depois. Certo. Eu já ponho. Se você me dá um Eu tô pensando se você precisa de ajudar em alguma coisa. Se eu não ajudar em nada, eu tô quietinha.
Sim, na hora do fazer. Vamos Salomé ontem à noite. Mestre, precisamos ir à cidade comprar comida. Podemos usar? Vamos Salomé ontem à noite. Mestre, precisamos ir à cidade comprar comida. Podemos usar o ouro que deixaram na fonte? Muito bem. Deve ter uma cidade em 1,5 km. Siquém. Vão vocês. Eu espero aqui. Alguém deve ficar com o senhor. Por segurança. Vão ficar bem. Me encontrem naquele poço quando voltarem. Por que que ele não tá? Então, olha só. Desculpem todos os problemas técnicos, né? Mas sempre passa. O que que é importante? Por que que eu quis ler, passar e vocês terem a imagem? Primeiro, para mim me chama muita atenção ver quando Cristo está caminhando, o olhar fixo no poço, fixo, e ele aguardando. Vai embora, vão, vocês não me atrapalham. Ele nem olha para os discípulos, né? Não, mas vão ficar. Alguém tem que ficar para cuidar de você. Vamos vocês. Depois vocês me contam. Jesus já sabia com quem ele ia encontrar. Ele buscava a palavra, tanto que ele revela para ela depois. Isso não está no Evangelho. Está subentendido. E a gente pode fazer uma retrospectiva na nossa vida e falar também. Quantas vezes Cristo, ele deixou tudo de lado para se encontrar com Deus? Como ele sabe tudo que nós temos feito. Ele sabe tudo o que acontece no nosso coração, na nossa alma. Mas ele transmite um amor incondicional. Alguém falou na figura, né? Um amor incondicional, um amor, uma luz, uma serenidade. É esse encontro com Jesus que é transformador.
Não adianta a gente fazer grandes obras. É um olhar profundo no coração, na alma. Tanto que quando a gente chega diante do sacrário, na Eucaristia, o que é importante? As quantidades de coisas que a gente possa estar falando, ou guardar silêncio e fazer um encontro de coração a coração. O que é Cristo me faz? Gente, eu amo o Jesus. Então, e esse daqui parece muito com o menino Jesus que a minha mãe tinha. E, assim, desapareceu da minha casa. Né? A gente não sabe fazer assim, cadê o menino Jesus? A gente não sabe. Mas, e a gente está entrando, eu não posso falar, deixar de falar, né? É uma época que eu amo. Amanhã começa a advento. E é com esse menino que a gente tem que começar a se encontrar e deixar se transformar. Reconhecer num bebê que é todo um Deus poderoso, que transforma qualquer situação dentro da vida. Tá? Mas não vamos nos perder aí. Os samaritanos, quem que é? Por que eles eram separados, né, dos judeus? E a gente leu, os samaritanos não se davam com os judeus, porque eles se misturavam com outros povos que tinham outras devoções, tá? Então, aí, os judeus, eles eram muito, não sei se aqui, né, tem alguém que tem descendência que conhece, que fala a lei de Moisés. Quantas leis Moisés teve que escrever na sua época, porque o povo era um povo de cabeça dura. 40 anos demorou no deserto para purificar esse povo, para poder entrar na terra prometida. E aí, mesmo assim, né, depois da morte de Moisés, Josué conduziu o povo, né, para entrar na terra prometida, se misturaram. Quantos deuses pagãos entraram no conhecimento daquele povo? Pouco a pouco, o povo foi se desvirtuando das leis de Moisés, do único Deus. Eu não sei se eu gosto de se alguém assistiu aquela série que passou, teve um tempo na Netflix, hoje acho que só tem um filme, assim, de uma forma reduzida, que se chamava Os 10 Mandamentos. Era uma novela, assim, muito capítulos, mas representa muito bem o que era o povo na época de Moisés. E o quanto ele teve que ir aí purificando também. E aí vem a razão de tantas normas para o povo judeu seguir. Então, eles eram, hoje em dia, a gente fala assim, um pouco quadriculados. Né? Eles queriam cumprir normas. E nós temos que nos perguntar, na minha vida espiritual, eu cumpro normas ou quero encontro de coração a coração? Jesus fala para a samaritana, o que importa? O coração e a alma. As nossas intenções. Mas a minha avó muito sábia falava assim, o inferno está cheio de boas intenções. O inferno está cheio de boas intenções. Há pouco tempo, a Guadalupe teve a palestra do Padre Cássio, né, sobre o purgatório. Eu espero e desejo, né, que nenhum de vocês e nenhuma de nós, e eu em primeiro lugar, eu falo, né, a gente não gosta de voo com escala. Bom, a gente quer um voo direto. Né? Então, que a gente deseje o céu. Não se contentem com menos. Essa mulher, a samaritana, também esperava. Mas ela, no que ela se freava? Nas suas próprias condições.
no que ela tinha feito, no que ela era atualmente. E ela falava, mas como assim? E era íntimo, né? E tem coisas que só Deus e você sabe que passam na sua vida. Ninguém. E ninguém mais precisa. Deus e você. Por isso a santidade, esse chamado a ser santo, é pessoal. E cada um tem um caminho. E Deus tem uma pedagogia. Como ter essa pedagogia com a mulher samaritana? Para ela se transformar num apóstolo, né? Ela falou, eu não estava aqui, né? Ele falou, eu não estava com isso. E ele conta com cada um de vocês que estão aqui para também anunciar esse Cristo que transformou o coração de cada um. O que eu faço? Num sábado de manhã, deixei minha família, fiz muitas coisas, né? Faço uma atividade, mas o que é que eu tenho? Simplesmente para fazer um checklist e estar com a minha consciência tranquila, que eu fiz alguma coisa, principalmente porque está chegando o Natal. Ou é para transmitir esse Deus vivo no meu lugar, no meu sorriso, no meu abraço, no meu bom dia? Bom, a mulher, ela foi transmitir com todo o seu ser. Todo o seu ser. E a gente tem que se deixar impactar desse Cristo para poder se transmitir. Porque senão a gente não transmite a nossa pobreza e não a riqueza de Deus. As diferenças religiosas, né, aceitavam apenas o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Quem lembra? Os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura. Alguém lembra quais são? Gênesis, Êxodo, Eclesiastes, Deuteronômio. Eu também não estou equivocada, hein? Então, são os 5 primeiros livros que tem. Todos os dentro. Nesses 5 primeiros, se a gente lê, e é uma coisa muito importante, né? A gente só ama aquele que nós conhecemos. Se nós não lemos e não temos contato com a Sagrada Escritura, a gente vai amar a Jesus e a Deus a quem Jesus veio revelar. A gente precisa perdoar 5 minutinhos. A gente lê um monte de livro, mas o livro mais importante a gente tem. Mas ele fica ligando poeira e a gente pouco lê. Então, é um convite também. Tá? Agora, vocês pegarem, talvez, eu não vou falar para começar lá do Gênesis, não. Pela época, peguem São Lucas. E depois leiam. São 4 capítulos, dá para ler um por dia. Bem, bem. Mas eu falo, leiam agora só as primeiras partes, né, do que é a infância de Jesus. E quem fala da infância de Jesus são Lucas e São Mateus. Tá? Mateus escreve para os judeus, diretamente para os judeus. E para os judeus, a genealogia da pessoa era importante. Então, Mateus começa com a genealogia de Jesus. Vocês já sabiam disso? Não paro aqui. Mas aí, aceitavam apenas o Pentateuco. O resto não aceitava nada. A relação dos judeus desprezavam os samaritanos porque eles consideravam impuros. Por isso a mulher fala para ele, né, no poço, você está conversando comigo, você me acha impura e mulher? Tá? Vejam, porque eles não se comem. As duas coisas, eles não conversavam. Quantas vezes, né, e eu sei que é difícil, no farol, que vem as pessoas, né? Fecham por segurança, né? Fecham o vidro e tal, e assim, tantas coisas. E se a gente, mesmo com o vidro fechado, né?
gente, como gesto, trabalho, eu rezo com você. Ou, de repente, abrir, eu sempre tinha, antes de me consagrar, tinha um pacote de bolacha. Alguma coisa assim, um brinquedinho para passar, não tem nada para te dar sobre isso. Né? Toma, fica com Deus. Uma medalhinha, um santinho. Em Brasília, a gente fazia muito isso. Né? A Estela, eu acho que muita gente conhece, ela, o carro dela ficava assim, nossa, eu saía às vezes e eu esquecia, mas no carro dela sempre tinha coisas para ela poder dar no sol. Ah, tem aqui, né? Se a gente recebe, a gente também. Então, são hábitos que a gente pode estar criando para ser essa transmissora do amor de Jesus para as pessoas, para aqueles que mais necessitam. Vocês fazem um trabalho lindo, né, na casa de abrigo, mas não são só eles. Essa é uma porção pequena. Talvez a pessoa que trabalha na sua casa, talvez o porteiro do seu prédio, aqueles, né? Eu adoro, de verdade. Né? E a gente não tem muito contato, né, de ver, para aqueles que, os coletadores de líquidos, eles poucos são agradecidos. Poucos são agradecidos. E a gente, nossa, chegou um passo outro, né? Olha. Então, a gente precisa ir quebrando algumas barreiras para poder chegar nessas pessoas que também querem receber a luz de Cristo, que talvez, como mulher, nunca teve a oportunidade. E com uma ferida, ela se afastou. Jesus quebra toda hostilidade. Perdão que eu não sei como tirar essa coisa assim de baixo, né? Mas ele busca o diálogo e a conversão da pessoa. Mas esse diálogo e essa conversão tem que começar da onde? Do nosso próprio coração. Do nosso próprio coração. Os entendidos é bom sempre ter, né? Quando eu dou um curso online, graças a Deus, essa semana que entra. Ai, obrigada. Só não sei se eu passei. Não passou, mas a gente volta. A gente volta. Tá? E eu também, né? Sempre tem alguém na minha casa que fala assim, me ajuda, alguém você me dá alguma coisa, eu não sei. As meninas até já sabem, né? Então, ele busca esse diálogo e essa comunhão. E a comunhão não é só a gente, na celebração eucarística, ter essa comunhão com Cristo. Eu posso manter essa comunhão durante todo o dia. No meu pensamento, na minha alma e no meu coração. Muitas vezes, né, as crianças na catequese perguntaram quanto tempo, né? E às vezes, os adultos, quanto tempo Jesus fica quando eu recebo na comunhão? Eu não sei se vocês já perguntaram isso. Quanto tempo ele permanece no coração? Ele vai se tornar carne da minha carne. E depois, termina a missa, eu saio, e às vezes a gente esquece de receber. Eu falo que somos como Maria, sagrados, vivos. E que deveríamos ter essa mesma devoção com o outro que me aparece. Somos sagrados, vivos, uns para os outros. E que recebi a Cristo no coração. E além, se eu não posso receber fisicamente, ele pode vir espiritualmente ficar comigo. Queremos que ele permaneça todo, às 24 horas comigo. Prepara o teu coração. Acho que era Santo Agostinho que falava, né, que ele vivia de manhã em comunhão para se preparar. Recebia uma comunhão e começava a se preparar para receber a paz. E ele mantinha essa conexão, essa comunhão juntos. Tá? Muito comum. Eu não sei se será assim.
como apóstolo de Cristo. Jesus, ao pedir água, mostra a sua humanidade e o desejo de se conectar com a pessoa. Falar, dá-me de beber. E é o que ele pede para nós. Dá-me de beber. Vamos assim, passando. Falei, mais do que ensinamento, eram reflexões que eu queria fazer. Dá-me de beber. Como eu assim de Jesus na minha vida. Porque ele vem pedir a mim, ele não pede para minha vizinha. Ele pede para mim. Pessoal. A água viva, né? É o que simboliza a salvação, a plenitude para a gente chegar na eternidade. Com as crianças, logo que eu cheguei aqui no Brasil, de volta, lá no Rio de Janeiro, no colégio, eu dava aula de catequese. Os queriam fazer tudo, né? E uma vez, eu perguntei para eles, tá, como é que vocês se preparam para receber a Jesus? Como vocês se preparam para receber a Jesus na Eucaristia? Aí, fazendo fila. Certíssimo. Eu chorei de dar risada. Mas assim, ele estava sério. Fazendo fila. E a gente tem que perguntar, será que também só vou fazer vida para receber a Jesus? Bom, tá vendo? Primeiro entra na fila, e o que eu vou? O que eu quero receber? A quem eu vou me encontrar? Então, para mim, isso, né? Essa água viva, que é Cristo, sem água nem vinho. Não tem vida. Para chegar à plenitude para alcançarmos a vida eterna. Ninguém, né? Depois dessa, fala, quem quer ir para o céu? Ninguém quer ir para o inferno. Ninguém. E eu acho que, às vezes a gente fala, né? Vendo todas as graças, né? Parênteses, todas as graças que a igreja nos dá, que Cristo nos propicia, é muito difícil alguém e que não quer assim, conscientemente. Acho que tem que falar, não quero salvação, não quero. Consciente, livre, é a vontade. Por isso que falo, né, que a gente vai ter muitas surpresas quando a gente chegar no céu. Porque a misericórdia é muito grande, a justiça também. Mas a misericórdia não. Muito, muito mais. Deus não faz acepção de pessoas, ele deseja salvar a todos, incluindo os rejeitados. Jeito na minha vida. E às vezes a gente rejeita a gente mesmo. A gente rejeita a gente mesmo. A gente não aceita a misericórdia de Deus. E essa misericórdia, ela é a que transforma o coração, que nos faz mudar o estilo de vida, o pensamento, a maneira de falar, e transforma as nossas ações. Não é porque, se você não faz isso, você vai para o inferno. Né? Eu acho que quando eu era pequena, algumas podem lembrar, que a gente teve uma catequese muito assim, não faz isso que Deus castiga. E a gente cresceu um pouco com isso, com medo de Deus, não o santo temor de Deus, o santo temor de perder o amor e a amizade. Então é importante a gente fazer essa transformação que começou com o Santo João Paulo II, que veio falar o que São João fala no seu Evangelho. Quem é Deus? Deus é amor. E isso resume toda essa graça. Deus é amor. E eu já experimentei esse amor na minha vida. E a gente tem que fazer memória dessa experiência do amor de Deus. Como essa mulher samaritana fez uma experiência do amor
E foi uma caminhada em um diálogo. E a gente vai ver como foi esse diálogo. Né? Primeiro, né, é um crescente. Jesus, como judeus, ela reconhece a origem de Jesus pelo contexto cultural. Né? Como sendo tu, judeu, me pedes de beber? Como é que você? Né? Jesus conta isso. Ele falou, eu esqueci de pedir, por favor. Adorei. O diretor colocou, eu esqueci. E Jesus, e Deus, na nossa vida, ele é tão magnânimo, ele é tão delicado, que ele não se fere na nossa liberdade, e ele pede, ele espera, nós abramos o nosso coração para ele tomar posse. A gente canta, né? Tu és o centro da minha vida. Toma posse, né? Eu sei e tal. Mas, fica real no dia a dia, a gente assim. Eu esqueço, depois a gente vai lá. Mas é muito consciência, a gente vai estar. Pois é. Estou eu aqui. E o que a gente recebe quando a gente chega diante de Jesus, humildemente, pedindo perdão? Um grande abraço. E ele fala, não passa nada. E sente a alegria. Sente o amor. É reviver sempre essa experiência do amor. E nunca deixem de apagar essa chama do amor de Deus no coração de vocês. Nas noites escuras, quando a gente não vê nada, nos momentos de tribulação, onde isso te fala também, quanto mais a gente reza, mais a assombração aparece. Mais dificuldade a gente encontra. E Deus também permite para fortalecer a nossa alma e a nossa opção livre por Ele. Não imposta. Ele não impõe nada. E é importante, né? Abrir esse coração, porque, como diz aquela imagem que a gente conhece também, bom pastor, a porta só tem uma tranca, que é do lado de dentro, e depende de cada um. E a nossa salvação depende de nós abrirmos a graça de Deus. Jesus, como mestre, ao ouvi-lo falar sobre água viva, ela percebe a sua sabedoria. Você, tá, por que você tem que pedir água se você tem essa fonte de água viva, né? Então, dá que não tenha que vir. Eu quero, né? B, você como judeu. Depois, é Senhor. Ela vai, é Senhor, e até ela chamar de mestre. Sabe por quê? E aí ela pede, Senhor, dá-me de beber. E é o nosso pedido de todos os dias, Senhor, dá-me de beber. Da tua vontade. Permita que eu beba a tua vontade. A gente faz o Pai Nosso, não faça assim, você não vai a tua vontade, né? E a gente por dentro assim, mas não esquece da minha. Não esquece da minha. Então, se abrir incondicionalmente à ação de Deus, como Ele deseja, como Ele quer. No começo, quando Ele vai revelando para mostrar quem Ele é, o que Ele fez? Ele confrontou as feridas daquela mulher. E ela pergunta, por que você está fazendo isso? É dolorido muitas vezes aceitar a misericórdia. Mas quando ela entende e encontra, ela se abre totalmente. E a gente precisa, às vezes, passar pela poda, deixar colocar remédio na ferida para poder ser curada. E curada por ele. E a gente não entende. A gente fica aí como criança viventa. Em espanhol a gente fala, né? Pataleia, né? Fica batendo pé, não quer e tal, porque você pergunta, questiona, vai, e não entende a pedagogia de Deus conosco. A gente questiona muito. Senhor, dá-me dessa água viva, sem restrição alguma. Sem restrição alguma. E aí depois ela fala,
Então, ele começa a revelar, ó, o primeiro marido é esse, né? Esse, você é perfeita, né? Veio aqui só por causa de vocês que eu não posso me transformar, por causa de você. Reclamações, às vezes, do nosso coração. E Jesus vem, e ele deixou, eu acho que São João foi muito feliz, São João não estava ali no momento. Quando chegam de volta, Jesus deve contar para eles. Ou eles viram a samaritana, para São João poder relatar o evangelho. E foi escrito muito tempo depois. E lembrou em Marcos. Veja que és profeta. Sabe tudo o que acontece na nossa vida. Jesus como Cristo. Já está terminando. Prometo. Jesus como Cristo, né? Ele se declara o Messias esperado. E ele fala, eu não me revelei ainda para ninguém. Eu vim me revelar para vocês. E essa revelação, como eu falei no início, é pessoal. É íntimo. É íntimo. Tá? Eu sou o que falo contigo. Hoje, nós temos muitos instrumentos para a gente poder reconhecer. A Sagrada Eucaristia, que fica, sabemos, temos a vantagem, né? Já está tudo explicado, vários milagres eucarísticos para a gente falar. Ali na Eucaristia está todo o Deus, corpo, alma e divino. Está. Então, crescentes. Qual é a pedagogia que Deus utilizou comigo para a minha transformação? Eu conheço? Vocês já pararam para pensar de como foi? Um bom exercício. Como foi o meu primeiro encontro? Que pedagogia ele usa comigo? Cada um tem. Para cada um ele tem uma maneira de se mostrar. Tá? Então é importante a gente ter claro esse caminhozinho no nosso coração. Após o encontro, a mulher deixa o seu cântaro, ela esquece que ela tinha ido buscar água. Larga tudo e vai. E corre a cidade como? Da mesma maneira que os discípulos de Emaús. Volta correndo. Está no nosso coração arder, né? Quando ele explicava as escrituras, volta correndo para poder anunciar. Ela testemunha o Cristo. Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. E ela não se importa. Antes ela falava, impura, eu estou sozinha, não vai. Ela vai. Ela enfrenta ele, né? Ela vai. E anuncia. Ela se sente livre, ela vai e anuncia o Cristo. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho dessa mulher. Quando a gente chegar ao céu, em primeiro lugar, não sei, mas a gente tem que levar ao céu aquela pessoa que nós escolhemos para passar a vida conosco. O marido de vocês, o companheiro, né, que está ali, que é a única pessoa que a gente escolhe. E depois? Quem é que eu quero levar nesse céu? Ai, os meus filhos, né? Tantas almas. Temos que chegar, eu falo que nós somos os últimos. Uma companheira, ela fala que ela queria entrar como se ela entrasse no ginásio, né? E ela assim, no meio e ela assim, né? Caminhando e olhando aquele estádio louco. E todo mundo gritando, né? O homem, ela fala assim, e ela sabe isso, ela fala assim, vai chegar nisso. Eu também, né? Mas assim, a gente fala assim, faz que Deus quiser. Nossa, isso faz que Deus quiser. Tá? Então, pelo testemunho da mulher, Jesus nos chama a superar as barreiras culturais e sociais. A gente tem que superar. Primeiro em casa, porque às vezes a gente fala, santo de casa não faz milagre e a gente não faz nada. Espera que ele faça tudo. Mas em casa também. Então, testemunho, silêncio, tá? O serviço.
E assim como ele é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Isso a gente não pode esquecer. E, como samaritanos, somos chamados a compartilhar a salvação com os outros. A gente vai na casa de apoio e a gente transmite aqui. Todas delas. Temos todas essas almas. Tá? E aí, a história da samaritana nos lembra que Deus deseja alcançar a todos, que possamos reconhecer Jesus como Salvador e ser instrumentos para levar outros a Ele. E como eu estou reconhecendo esse pedido de Jesus, dar de beber, como eu falei. E eu, como posso ser esse instrumento de Jesus, levando a água viva aos demais? A água vai ter sabor diferente de cada um. Uma tem água com sabor de limão, outra tem água com sabor de hortelã, outra com frutas, né, as águas saborizadas. E cada um vai oferecer um para Deus coloca. Tá? Então, a samaritana seja esse exemplo de impulso, primeiro de conversão interior, e depois de um lançamento apostólico, sem medo, de tirar todas as barreiras e se lançar. E se lançar a transmitir a esse Cristo que tanto nos ama, que entregou a sua vida por nós, e que vamos viver a sua vida para nós. Ele se encarga no coração de cada um.